Vem comigo numa rotina de bailarina profissional trabalhando atualmente na Turquia. Eu sempre começo o meu dia com uma leitura e com o yoga. Em média, 60 minutos de yoga, mas se eu acordo um pouquinho mais tarde, eu faço menos. O yoga ele inclui ali uma parte de meditação e, é claro, as minhas acrobacias. Eu não sou muito da vertente da meditação, mas é muito importante sim nós termos um momento de visualizar, sabe? Sonhar com o seu dia e planejar. Logo depois eu vou me maquiar, depois de tomar um banho, tomar bastante água, eu vou me maquiar e eu preparo a minha parte de estudos, onde eu leio e ouço um pouquinho de inglês. Isso mesmo, até porque eu preciso treinar mais inglês. Aliás, estou pensando em fazer um vídeo aqui somente em inglês. Então, enquanto eu me maquio, eu faço um podcast, ouço um podcast e aprendo um pouquinho alguns vocabulários. Show up! Começando a minha semana e agora está frio aqui em Mersin, na Turquia, mas eu já começo minha semana o quê, né? Fazendo aquela saúde mental, falando pra mim mesma, vai dar tudo certo, porque se não dá, eu acabo ficando frustrada. Então eu tenho que me acordar, dar aquele clean up na minha cara, fazer assim, pular, porque eu gosto de pular, porque senão eu fico morrendo de frio, gente, é sério. E agora eu vou começar minha aula, assim, começar meu dia, né? Eu moro longe, então eu tenho que pegar um ônibus que é 30 minutos, mas aí no ônibus eu estudo inglês, eu leio, eu preparo conteúdo, eu durmo, depende do meu mood do dia, né? Porque eu não consigo dormir ao longo do dia, então, e nem na noite, porque de verdade, os horários ainda estão meio confusos pra mim, devido ao fato de o Brasil ser um horário, né? E quando é de noite aqui, o Brasil ainda é tipo 6 horas da noite. Então, acaba que é um horário que você conversa com as pessoas, né? Mas eu não durmo bem por causa disso. No entanto, eu estou tentando regular as minhas noites de sono. E aí, quando eu não posso, eu durmo lá no ônibus, porque eu não gosto de andar de ônibus, que é uma van, na verdade. Bom, agora eu vou fazer meu café, tomar meu café, como vocês sabem, já tive minha rotina matinal, acordo, faço yoga, leio um pouquinho, tomo água, e agora eu vou comer pra viver esse dia, que tá lindo, aliás, vou te mostrar. Bom dia! Que isso, piscando aqui? Olha só que lindeza, gente! Tá maravilhoso, mas tá frio. Uma boa rotina começa com um bom café da manhã. E eu já posso mostrar pra vocês aqui algumas receitinhas, caso vocês tenham interesse. Mas um pãozinho, ovo e queijo que eu amo. So, I'm here walking a little. I will try also English with you because I need to improve my English. So, that is it. I'm sweating. Bom, eu odeio particularmente andar de ônibus, me deixa com muita dor de cabeça. Então eu tento me distrair ouvindo alguma coisa, fazendo meu coque, tentando. Gente, aliás, nessa cidade aqui é o caos o ônibus. Tanto que as pessoas, elas atravessam no meio da rua e os ônibus podem andar, não são os ônibus, os carros andam no meio da calçada, moto anda na calçada, é um caos parece uma coisa doida assim, mas eu já estou me acostumando, né, mas assim, a qualquer momento você pode morrer no trânsito só que ninguém morre, então acho que as pessoas já se acostumaram por aqui. Olha esse dia, que lindo. Aí aqui também, o dia ele faz muito certinho. Se vai chover, vai chover. Se vai fazer sol, vai fazer sol. E aqui é o Ópera de Mersin, onde eu estou trabalhando. Essa é a nossa vista. Ao entrar, a gente tem essa visão, que tem a ópera e o balé.
Então, ao entrar na ópera, a gente tem o nosso camarim, onde a gente pode nos trocar, é claro, né? Tomar banho também. Tem sempre aquecedor nos lugares, porque é muito, muito, muito frio, né? E esse é o nosso camarim, é bem simples, é uma ópera nova aqui. Nova não, né? Na verdade é bem antiga, mas o balé mesmo a gente tá começando mais a valorizar agora. E tem um guarda-roupa, onde a gente pode se trocar, eu me trocando, colocando, tirando todos os casacos, porque chega lá dentro, minha filha, é só o calor, né? Lá fora é o frio de 0 graus e aí dentro é o calor de 30 graus, que eu também não gosto muito não, mas fazer o quê? No Ópera a gente também tem uma sala de fisioterapia, de fortalecimento, que é o lugar que eu amo particularmente, né? Porque eu adoro essas coisas. E também nós temos acesso a uma fisioterapeuta que nos ajuda caso a gente precise. Isso daí são algumas nuts para o intervalo. Eu fazendo os exercícios que, como vocês sabem, eu pratico bastante fortalecimento, ativando o meu músculo, ativando o meu quadril, que é muito, muito bom esse exercício, gente. Aliás, tem um link da descrição para você comprar essas bolas aqui embaixo também, onde você pode comprar diretamente na Amazon e me ajudar a ajudar o canal. Depois eu sempre treino um pouquinho nas pontas depois da aula, né? A aula geralmente tem 1h30, 1h15, e aí a gente depois vai para os ensaios, que agora eu estou ensaiando para Hamlet, onde eu vou dançar no semana que vem, dia 10 de fevereiro. Então a gente tá aí ensaiando, e enquanto isso eu tô tentando quebrar essa ponta aí, que é a block. Já costurei, já tá diferente agora, mas sim, eu tô quebrando a block. E realmente nesse dia eu estava muito, 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 muito cansada. Não sei porque quando tá um dia muito frio, baixa a energia. Mas eu fui lá, fiz alguns exercícios lá nessa salinha, onde eu tentei fazer umas coisas, gente, porque essa máquina é maravilhosa, mas eu nunca fiz muitas coisas nela. Então, vocês sabem, como eu gosto de conhecer o meu corpo, eu já fui conhecendo. E aí depois fui pra casa. Aliás, aqui uma curiosidade, só tem vestido de noiva em todos os lugares. Aqui você tem que se casar, né? Então tem sempre vestido de noiva pra vender. Logo depois de chegar em casa, comer alguma coisinha, eu fui pro meu treino, que o meu treino maravilhoso nesse dia foi de braços, ombros no caso, e depois eu finalizei meu dia com uma super aula de balé com a comunidade da Clary. Depois eu janto, faço minhas coisitas, enfim, e continuo a vida de bailarina, preparando conteúdos para vocês, pensando em algumas coisas. E é claro, se alguém quiser se candidatar para ser uma pessoa que me dê ideia de conteúdos, pode se candidatar. Gente, como vocês puderam ver, eu acabei de ter um treino de braços, dei uma corridinha porque eu sempre gosto de correr. Confesso que eu tô muito cansada porque ainda pra dormir aqui é um pouco complicado. Eu tenho muito frio. Eu comprei esse produtinho aqui, ó, da Neutrogena, porque minha pele, ela no frio fica horrível. E daí eu tô tentando melhorar, sabe? Então, vamos ver como que vai ser essa semana, porque parece que vai estar mais frio. E agora eu tô indo pra uma aula da comunidade da Clary, que é às 1h no Brasil e 7h da noite aqui pra mim. Só que é bom que vai casar, a gente sempre tem as aulas ou às 1 agora ou às 8 da manhã. E vai ser uma aula de balé e essa semana tem apresentação. Mas eu queria bater um papo com vocês sobre uma coisa muito importante. Só que eu esqueci de pôr o meu microfone e eu vou pôr agora, calma aí. Bom, eu queria falar sobre um assunto muito importante, que é o cuidado do nosso corpo. Eu tô aqui, né, na Turquia, e querendo ou não, aqui nós não temos as comidas que nós temos no Brasil. E eu sou uma pessoa que eu tenho deficiência um pouquinho de ferro. E o ferro, ele tem uma propriedade muito importante para nós no nosso corpo, que é nos dar energia suficiente para viver. Porque quando a gente está com baixo ferro no corpo, a gente acaba ficando mais cansado, treinar acaba sendo um fator que
não ajuda tanto, né? Porque a gente se sente mais cansado. E eu já sei disso porque eu já conheço meu corpo, já fiz exames, o que é muito importante como ser humano, a gente fazer exame constantemente para avaliar se a gente está com alguma deficiência. E eu sei que na alimentação eu consigo suprir isso. No entanto, como aqui não como tanto feijão, por exemplo, não achei tantas folhas verdes que tem o ferro mais presente, como couve, espinafre, que é coisas que eu gosto e que tem bastante ferro, eu percebo que eu estou com essa falta de ferro começando a aparecer, porque eu sinto o meu corpo fazendo algumas reações, como um pouco mais cansado, um pouco mais de sono, o frio, a mão craquelando, sabe? Então eu só queria vir aqui para falar com vocês como é importante essa parte da alimentação. Aliás, eu tenho um material que eu fiz para as minhas alunas da comunidade da Clary sobre essa parte de alimentação e eu tô vendendo ele por apenas R$ 39, onde você tem bastante conteúdo, de como planejar, do que você pode incluir na sua alimentação, porque a alimentação ela é um fator que ajuda muito na recuperação, no bom treino, né? E eu percebi isso, poxa, eu falei, pô, tá faltando as folhas verdes que eu como, a carne que tem ferro também, né? Uma carne moída. Não sou muito da carne vermelha, mas querendo ou não, a carne ela tem mais. É claro, se você é vegetariano, você tem como também fazer isso de outras formas. E dentro desse material eu também coloco um pouco dessas indicações. Então, eu só queria dar esse insight, sabe? Às vezes você acha que você não tá treinando bem ou que você não tá se desempenhando bem, mas já parou para ver a sua alimentação, suas vitaminas, o que tá faltando, né? Isso é muito importante para nós como bailarinos. Bom, e agora eu vou ter que cuidar mais disso e eu vou tentar mostrar para vocês, porque eu ainda só achei batata doce aqui e o resto é difícil, viu? Mas fé em Deus que logo, logo tudo volta ao normal. Vou para minha aula de balé. Não se esqueça que no dia 7 de fevereiro eu estarei abrindo as inscrições para a comunidade da Clary. Isso mesmo, se você tem vontade de participar, se inscreva no grupo que está aqui na descrição, tá bom? Entra lá no grupo porque vai ser uma abertura mais tranquila, somente para quem realmente tem interesse em treinar todos os dias comigo, trabalhando fortalecimento, flexibilidade, balé clássico e também técnicas de pontas e ainda um pouquinho de repertório que esse ano a gente já vai começar, depois dessa nova turma abrir, a gente vai começar a estudar um pouquinho do balé Raimonda. Então, eu te convido para ser minha aluna, caso você tenha vontade. Clary, mas é só para quem é bailarina? Não. Balé, ele ajuda para todos. Inclusive, você vai ter uma plataforma onde você vai aprender mais sobre a técnica do balé, como que executa os movimentos, quais são os significados corretos. E aí você pode fazer o balé como complemento para a sua saúde física, até mesmo para a sua postura. Balé é importante para qualquer outra área. Se você já dança, como por exemplo jazz contemporâneo, é importante para qualquer outra área também, tá bom? Então não acho que balé é só para bailarina. E é claro, se você é uma bailarina, você deve investir em aulas e boas técnicas, fortalecimento. Não é nem só a aula de balé, mas é os fortalecimentos, a flexibilidade, tudo que nós temos dentro da comunidade da Clary. Como eu não fiz um agradecimento, muito obrigada por ter assistido e se inscreve aí no canal. Beijinhos!